Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Nós estamos na quinta da família e eu quero hoje ler esse texto que foi lido na última quinta da família e compartilhar com os irmãos a segunda mensagem da série Como obter o coração de Maria no mundo de Marta, ou como ter um coração adorador no mundo tão atarefado. Quantos estiveram aqui na quinta-feira passada, levante a mão. Nós ouvimos a primeira mensagem da série, que dizia que para ter um coração adorador no mundo tão agitado, nós precisávamos tomar cuidado na tensão entre produção e adoração. E também vimos que Deus nos ensinou que nós deveríamos tomar cuidado com o senso de justiça. Eu quero voltar ao texto e compartilhar com vocês hoje a segunda mensagem da série. Vamos ao texto, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Diz assim, conforme a Nova Versão Internacional: Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e por isso aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã Maria tenha me deixado sozinha com o serviço e permaneces aí aos teus pés? Dize-lhe que se levante e venha me ajudar na cozinha. Jesus respondeu a Marta, dizendo: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Como eu disse, nós estamos no meio de uma série de mensagens sobre como ter o coração de Maria no mundo de Marta, ou seja, como ter um coração adorador no mundo tão atarefado. Eu me lembro que na quinta-feira passada, na primeira mensagem da série, se você aqui não esteve, eu quero compartilhar com você rapidamente que na primeira mensagem Deus nos ministrou que Marta estava ocupada e a ocupação de Marta era legítima. Marta e Maria estavam recebendo Jesus e toda a sua comitiva em sua casa, e Marta se propõe a preparar alguma coisa para servir a Jesus e aos seus discípulos, ou seja, Marta está preocupada em oferecer, em servir alguma coisa. A motivação de Marta era legítima, a Marta precisava dar alguma coisa para Jesus. Aliás, não era qualquer pessoa que estava em sua casa, quem estava em sua casa era Jesus. Jesus e os seus discípulos estavam em sua casa, logo ela precisava oferecer um belo de um banquete para Jesus. O que Marta fazia era legítimo, o que Marta fazia era urgente, porém o que Marta fazia não era importante. E na primeira mensagem, Deus nos disse que na tensão entre o urgente e o importante, o que deve prevalecer não é o urgente, mas é o importante. A urgência era oferecer alguma coisa, o importante era parar para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Hoje eu quero me prender apenas no versículo 41, quando Jesus responde a Marta. Será projetado novamente aqui à frente o versículo 41, e eu queria que nós lêssemos todos juntos, bem forte. Podemos fazer isso, irmão? Sim ou não? Sim. Vamos lá? Bem forte, 1, 2, 3 e já. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Em outras traduções, como por exemplo a tradução que a maioria das pessoas usa, aparece a expressão: Marta, Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A pergunta que surge é: o que nos faz permanecer constantemente ansiosos ou afadigados? Por que será, meus irmãos, que somos tão ansiosos na nossa vida? Heraldo e Márcia entravam
E Rômulo ali, ao pé do meu ouvido, dizia assim: quem dera que fosse eu que estivesse entrando ali essa noite. Olha lá. Está lá do outro lado, está ligado. A terceira igreja fala: irmãos, não tem outra igreja igual essa. Eu queria que todo pastor tivesse o privilégio que eu tenho de ser pastor de uma igreja igual essa, uma igreja espontânea, uma igreja que vibra com a presença de Jesus. Eu saí daqui no último domingo à noite anestesiado. Aquela mensagem, já que está no Facebook, eu fico ouvindo aquela mensagem o tempo todo, mas não é porque a questão que pregou, não. A expressão de adoração dos irmãos, ouvir os irmãos vibrando com o que Deus está fazendo, não tem preço. A pergunta é: por que será que constantemente andamos ansiosos? Por que será que somos pessoas afadigadas, cansadas? Por que será que somos tão ansiosos? Por que será que vivemos intensamente inquietos? Penso, meus irmãos, que a nossa ansiedade, a nossa extrema preocupação, ela se resume com apenas uma palavra. A palavra é: nós somos pessoas muito preocupadas. Você está aqui comigo? Diga amém. Nós somos por demais preocupados. Nós somos um povo ansioso. Aliás, como diz o grande escritor, nós somos uma nação de preocupados. Nós vivemos preocupados, nós já acordamos preocupados com o horário. Precisamos chegar no horário certo no serviço. Precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. Nós acordamos preocupados, nós passamos o dia envolvidos com algumas preocupações, nós retornamos para casa preocupados, nós nos deitamos preocupados. A preocupação faz parte da nossa vida. Existe um doutor em teologia chamado doutor Edward Hallowell. Ele diz algo interessante, diz assim: há uma epidemia de preocupação que assola toda a humanidade. Nós estamos envolvidos por essa epidemia de preocupação. A preocupação é terrível. Eu não sei se acontece com você, presta atenção aqui, eu não sei se acontece com você, mas é muito fácil identificar uma pessoa preocupada, seja na rua ou seja em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Ela tem alguns estigmas ou algumas reações. Quer ver uma coisa? A pessoa preocupada, ela começa a roer as unhas. Já parou para analisar isso? Ontem eu fiquei até meia-noite e tal vendo o jogo do Atlético Mineiro e aquele time da Argentina. E é interessante que de quando em vez o cinegrafista ia para o banco de reserva do Atlético Mineiro e lá estava o técnico Cuca fazendo o quê? Roendo as unhas. A preocupação nos faz roer as unhas, a preocupação nos faz andar de um lado para o outro sem destino. Já parou para analisar isso? A preocupação, meus irmãos, nos deixa inquieto, ela perturba o nosso sono durante a noite, ou seja, nós somos pessoas muito preocupadas. A Bíblia diz que Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está envolvida, você está assolada por essa epidemia de preocupação, você está por demais preocupada, você está ansiosa, você está afadigada com muitas coisas. A preocupação não é um fenômeno moderno, a gente precisa aprender isso. A preocupação não é uma epidemia desse tempo, a preocupação, meus irmãos, existe há muito tempo. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já descrevia precisamente sobre a preocupação. Anota o que eu vou dizer para você, presta atenção aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele não escreveu um livro, Jesus, ele não abriu uma clínica para tratar de pessoas ansiosas, até porque Jesus não tinha uma formação médica, mas Jesus descreveu precisamente o que é preocupação, porque apesar de não ser médico, Jesus conhecia profundamente o coração e a alma humana. O texto é rico. Quando Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, tu estás por demais preocupada, Jesus está sendo franco com uma mulher que está sendo atingida por uma ansiedade crônica.
E hoje lá no almoço eu pregava o sermão para a Aline, porque lá em casa assim, eu primeiro prego lá em casa e depois venho para a igreja. Conta-se uma história de que um pastor certa vez chegou em casa e à noite se ajoelhou para orar, Ciro. Aí quando ele se ajoelhou para orar, ele se abaixou para puxar um negócio que estava embaixo da cama, quando ele viu, era uma bacia com meia dúzia de ovos dentro. Estranho. Aí ele olhou e falou assim, meu Deus, o que é isso? Será que a minha mulher se enveredou para uma tal de macumba gospel? Fazendo um despacho santo dentro de casa? E aí ele orou, quando a esposa entrou no quarto, ele perguntou para a esposa, minha filha, você está bem? Já viu quando o marido quer perguntar alguma coisa para a mulher, ele tem que, né? Amaciar a fera primeiro, né? Você está bem? Como é que está a sua vida com Deus? Está legal? Ah, nunca estive tão próxima de Deus, é mesmo? É. Mas por que você está me perguntando isso? Não, porque eu encontrei uma bacia com meia dúzia de ovos embaixo da cama. Ela falou, ah, não, meu bem, se preocupa com isso não. Ué, não? Não, isso daí é um compromisso que eu tenho com Deus. Com Deus? É. Sabe qual é o meu compromisso com Ele? É o seguinte, toda vez que você prega, se você pregar um sermão ruim, quando eu chego em casa eu coloco um ovo nessa bacia. Aí ele pensou rápido e falou assim, estou bem na fita, 30 anos de ministério, 6 ovos apenas na bacia, eu estou muito bem. Só que aí ele olhou e falou assim, mas peraí, além dos ovos, tem muita nota de dólar. Aqueles dólares significam o quê? Ah, não, aquilo são as dúzias que eu já vendi. Quer dizer, eu espero que minha mulher não coloque ovo na bacia lá em casa hoje. Nós somos pessoas muito preocupadas. Nós nos preocupamos com absolutamente tudo. Jesus, ele está convivendo com essa mulher. Eu hoje pregava o sermão lá na hora do almoço, eu dizia para a Aline assim, Aline, sob a perspectiva da psicologia, você como uma profissional da área, o que é que você me diz? Ansiedade pode se tornar uma patologia? Aí ela disse, óbvio que pode. Não significa dizer que toda ansiedade é patológica. Mas significa dizer que uma ansiedade, se for uma ansiedade crônica, pode levar até ao óbito. Isso eu me assustei. É isso mesmo, Mayra? Nós somos pessoas muito preocupadas, ansiosas. Como ter um coração adorador num mundo tão agitado? E mundo agitado contribui ainda mais para que sejamos mais ansiosos. Como ter um coração adorador no mundo tão agitado? Em primeiro lugar, eu quero pontuar 3 verdades. Anote a primeira. Em primeiro lugar, você precisa entender que nós não fomos criados para a preocupação. Escreva isso. Nós não fomos criados para vivermos ansiosos, inquietos, preocupados, perdendo noite de sono, ficando com a alma angustiada. Nós não fomos criados para preocupação. Existe uma escritora que é esposa de pastor, Joana Weaver, e ela diz algo interessante. Ela fez uma estatística, olha que coisa interessante, preste atenção. Ela fez uma estatística interessante acerca das preocupações humanas. Para o meu espanto e para o seu espanto, a estatística de Joana diz que 40%, preste atenção, 40% das preocupações que temos estão relacionadas a coisas que nunca acontecerão. Ou seja, a gente sofre desnecessariamente. Rapaz, você está sofrendo por antecipação, o negócio nem aconteceu. Você ainda nem pegou o diagnóstico. Você ainda nem viu o resultado, você já está sofrendo. Ou seja, a Joana diz que 40% das nossas preocupações estão relacionadas a coisas que aí nunca acontecerão. 30% das nossas preocupações, segundo a estatística dela, se referem ao nosso passado, ou seja, coisas que não podem ser mudadas. Se 40%
está voltado para coisas que nunca acontecerão, a gente sofre desnecessariamente. 30% estão voltados para o nosso passado, ou seja, coisas que não podem ser mudadas. Logo, a gente sofre porque fica remoendo o passado. É igual aquele cachorro que pega o osso e fica roendo aquele osso o tempo todo. Joana diz na sua pesquisa que 12% das preocupações dizem respeito a críticas alheias que recebemos. E diz ela que essas críticas, a maioria delas, não apresenta nenhum fundamento. E a gente fica preocupado com o que os outros estão dizendo. Eles não sabem nem o que estão falando. E a gente fica preocupado. Eu me lembro uma vez que eu estava participando de um processo de sessão pastoral, e na igreja do Senhor Jesus sempre tem aqueles que acham que sabem alguma coisa. E eu me lembro que no processo de sessão, aí tem aquela entrevista com o pastor, com a comissão. Aí eu cheguei na comissão, eu já estranhei, porque na comissão tinham 4 pastores, e os 4 tinham sido meus alunos no Seminário Betel. Aí eu olhei para a Aline e achei interessante, falei assim, 4 pastores na igreja, nenhum deles quer ser pastor da igreja. O ministério deve ser muito bom aqui. Aí começou a entrevista, aí um irmão leigo, que nunca passou por uma cadeira teológica, olha para mim e diz assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Falei, pois não. Ele olha e diz, pastor Daniel, para mim, o senhor é calvinista? Eu pensei rápido comigo, e o que isso tem a ver com o processo de sessão pastoral? Mas não, ele quer mostrar conhecimento, entendeu? Você acha que eu vou me preocupar com isso? Ele está falando que ele não sabe, eu acho que eu vou. Aí eu olho para ele e falo assim, depende, o irmão pergunta sobre a perspectiva lapsoriana ou supralapsoriana. %12 das nossas preocupações estão relacionadas ao que os outros estão dizendo. Eles falam sem fundamento, irmãos. Para que você vai ficar preocupado com isso? Você não foi criado para preocupação. 10%, Vitor, segundo Joana Uiva, 10% das nossas preocupações estão relacionadas à nossa saúde. Uma causa nobre. Percebam, 40% a coisas que nunca acontecerão. 30% a coisas do passado, que não podem ser mudadas, já tem 70%. 12% a críticas que são feitas pelas pessoas, críticas sem fundamento, 82%. 10% das nossas preocupações estão voltadas para a nossa saúde, 92%. Faltam quantos por cento? 8% das nossas preocupações, segundo ela, se referem a problemas que temos de verdade, porém problemas que podem ser resolvidos. 8% estão voltados para problemas que temos, problemas de verdade, porém problemas que podem ser resolvidos. Ou seja, nós sofremos desnecessariamente. Ficamos preocupados desnecessariamente. Nós não fomos criados para preocupação. É isso que essa estatística de Joana Uiva me ensina. Mas por que nós somos tão preocupados? Por que vivemos tão... Alguém aqui vive preocupado? Levante a mão, por favor. Você é uma pessoa preocupada? Rapaz, que legal. Somos normais. Por que somos tão preocupados? Eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa certeza assentada no seu coração e na sua alma. Você não foi criado para preocupação. Diga comigo, eu não fui criado para preocupação. Eu não fui criado para preocupação. A preocupação, meu filho, nada mais é do que mera perda de tempo. A preocupação nada mais é do que mera perda de tempo. A preocupação nos prejudica. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Jesus olha para Marta e diz, Marta, você está preocupada e por isso você está afadigada. Você está cansada. Você está passando por esgotamento, tudo por conta da sua preocupação. A preocupação nos prejudica.
Quando nós olhamos para o texto, fica muito claro que Jesus, com uma frase, traz à tona o problema que tem contaminado a humanidade desde o início da sua história. Jesus diz que por causa da preocupação, Marta também estava fadigada. A preocupação nos esgota. A preocupação tem capacidade de esvanecer as nossas forças. Aliás, a preocupação, ela provoca um curto-circuito no nosso relacionamento com Deus. Na minha opinião, a preocupação, ela é tão prejudicial que ela tem a capacidade de fixar os nossos olhos no problema, na situação, e não no Salvador que pode nos libertar. Não é à toa que a Bíblia diz, não é à toa que a Bíblia afirma, não é à toa que a Bíblia assevera que nós não devemos andar ansiosos ou preocupados. Não viver preocupado, meus irmãos, não viver ansioso, não é uma questão de sugestão bíblica. Não viver preocupado ou não viver ansioso não é uma opção que Deus dá. Não viver preocupado, não viver ansioso, é uma ordem. Jesus disse, não andeis ansiosos. Deus não sugere na Bíblia, Elian, que você não deva estar preocupado ou andar preocupado. Deus não sugere na Bíblia, Thaís, que você não deva ficar ansioso. Deus ordena. É uma ordem. Ereni, não é somente uma ordem, mas é uma determinação. Deus determina que ansiedade e preocupação devam ser evitadas por nós. É o que diz o Evangelho de Mateus 6, a partir do versículo 25. Porque vocês estão preocupados, ansiosos e inquietos em relação à vida de vocês? Vocês ficam preocupados pelo que vocês vão comer ou beber, porque vocês estão preocupados e ansiosos em relação ao corpo de vocês, pelo que vocês vão vestir. Presta atenção, não vale a vida mais do que o alimento, e não vale o corpo mais do que o vestuário? Então, para que se preocupar? Faz o seguinte, olha o que Jesus diz no texto, faz o seguinte, olhe para as aves do céu. Uma pergunta que eu faço, elas semeiam, sim ou não? Elas cegam em celeiro, ajuntam em celeiro? Aqui, o Pai de vocês alimenta todas elas. Oh, glória! Para que ficar preocupado? Quem de vocês tem capacidade de acrescentar 1 centímetro à estatura? Para que ficar preocupado com o corpo pelo que você vai vestir, rapaz? Uma pergunta, aliás, uma sugestão. Olhe para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, e eu digo para vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. Espera aí. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é cortada e lançada no fogo, não vai vestir muito mais vocês? Por isso, não fiquem preocupados, ansiosos, inquietos, perturbados, angustiados, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Porque quem anda preocupado desse jeito é quem não conhece a Deus. Deus sabe que vocês precisam de tudo isso. Ao invés de ficarem preocupados, diz o versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não fomos criados para preocupação. Nós fomos criados para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente se preocupa e anda preocupado, angustiado, ansioso, porque a gente não busca em primeiro lugar o reino de Deus. Porque eu nunca vi alguém buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o Deus do reino não aparecer para essa pessoa.
Nós não fomos criados para preocupação. Nós fomos criados para buscar o reino de Deus. O que Jesus está dizendo isso tudo é o seguinte: de que adianta você ficar preocupada, Mayra? A preocupação não evita que coisas ruins aconteçam na sua vida. Já parou para pensar nisso? Para que ficar preocupado? Vai adiantar ficar preocupado, meu irmão? Não. As preocupações, a ansiedade, elas não têm capacidade de evitar que as coisas ruins aconteçam na sua vida. O que elas fazem, na verdade, é impedir que você viva a vida abundante que Deus deseja que você viva. Eu preciso que nessa noite você saia daqui convicto de que você não foi criado por Deus para viver preocupado. Segundo lugar, você precisa entender que ansiedade ou preocupação crônica é pecado. Jesus, ele não está condenando Marta porque ela está ocupada ou tentando preparar alguma coisa para servir. Jesus está condenando Marta, ou exortando Marta, melhor dizendo, porque Marta está por demais preocupada. Preocupação crônica, exagerada, pode resultar em pecado. Aliás, eu preciso lembrar você que todo exagero termina em pecado. Comer é pecado, sim ou não? Comer em demasia, exageradamente, é pecado, sim ou não? Se preocupar é pecado? Não, é natural. Se preocupar exageradamente ao ponto de perder o equilíbrio e perder a paz, é pecado? Preocupação, ansiedade crônica, isso é pecado. Por que, pastor, é pecado? Porque quando a gente tem uma preocupação crônica, exagerada, extrema, a gente impede que o problema seja entregue às mãos de Deus. A gente puxa o problema para nós mesmos, ou nós puxamos o problema para nós mesmos. Eu fico às vezes olhando algumas pessoas que ficam afundadas naquele problema e vivem intensamente aquele problema. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, diz assim: ao invés de você ficar preocupado exageradamente, faça o seguinte: lance sobre Deus todas as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de você. Que coisa maravilhosa. Ao invés de eu ficar muito preocupado, eu vou lançar sobre Deus as minhas preocupações. É entregar para Deus. Uma vez o irmão Igor, e me permita usar o exemplo, porque é meu amigo, eu tenho liberdade para fazer de público. Pastor, eu estou vivendo isso assim, assim. O que o senhor me diz? Eu virei para ele e falei assim: entrega para Deus. Lembra? Sentado aqui na calçada, aqui na igreja. Lembra não? Entrega para Deus. No outro dia liguei para o Igor. Igor, entregou para Deus hoje? À tarde liguei para ele, entregou para Deus de novo. No outro dia de manhã liguei de novo, entregou para Deus. E o problema foi resolvido, sim ou não? Por quê? Lance sobre Deus a sua preocupação. Ele tem que cuidar de você. Deus nunca falhou na história, meu irmão. Não vai ser com você que Ele vai falhar. Deus não falha. Preocupação, Mário Jorge, my brother, não tem como evitar. Aqui ou nos Estados Unidos, onde o irmão viveu 20 anos, preocupação, o irmão vai ter que conviver com ela. Não tem como evitar. Nós somos levados a enfrentar preocupações todos os dias. Já parou para analisar isso? Eu não sei se foi hoje ou ontem, eu vi uma publicação da irmã Érica no Facebook. Um lindo colar, acho que era um colar, sei lá, e ela dizendo assim: Senhor, ou feche os meus olhos para as coisas lindas, ou me dê muito dinheiro para o meu casamento ser. Traz preocupação, não traz, minha filha? Mas para que se preocupar? Já tem um noivo. Você entendeu? Ela está preocupada com a festa. Mas é ou não é?
Eu fico às vezes olhando os casaizinhos aí, ó. Entendeu? Não, pastor, mas eu tenho que casar, mas eu não tenho dinheiro para fazer festa, meu irmão. Deixa eu dar uma... Fala, Deus. Você gasta um dinheirão para fazer festa, o povo vai na sua festa, come da sua comida e ainda fala mal da sua festa. Seja povo crente ou não crente. E os crentes falam mais ainda. Infelizmente. Se eu fosse você que vai casar, se eu fosse você, eu iria lá naquele cartório, eu assinaria aquele papel, chamaria o meu pastor para orar por mim e pela minha esposa e convidaria toda a igreja para ir para a churrascaria. Cada um paga a sua e a amizade continua. Dá glória de novo. A gente fica preocupado. Não deu glória de novo não, Rômulo. É um pão duro, né? Tá vendo? Só quer venha nós, A gente fica preocupado, não é verdade? Não tem como evitar. Temos que enfrentar as preocupações todos os dias. Irmãos, olha aqui. Todos os dias somos obrigados a conviver com situações que nos trazem muitas inquietações, que perturbam o nosso coração. Todos os dias somos obrigados a conviver com circunstâncias que tentam tirar a nossa paz. Mas a Bíblia diz o seguinte para você. A Bíblia diz que ao invés de você se esconder, ao invés de você perder o equilíbrio, ao invés de você tentar resolver o seu problema com a força do seu braço, você deve entregar todas as coisas nas mãos de Deus. É Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida de você. Eu me lembro uma vez que o pastor, e saudoso pastor Xavier, da Igreja Batista Memorial da Tijuca, no Rio de Janeiro, um exímio pastor. Aquele camarada, quando pregava, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa. Todo mundo parava para escutar. Era um cara fantástico. E eu me lembro que ele, pregando na Assembleia da Ordem dos Pastores Batistas Fluminenses, lá em Cabo Frio, na primeira igreja batista de Cabo Frio, ele já estava na fase terminal do câncer, e é interessante que ele virou para a gente e falou o seguinte: eu encontrei a minha paz. Mas como, pastor, encontrar paz nesse estágio terminal do câncer? Ele disse: eu encontrei a minha paz porque teve um dia que eu estava muito para baixo, e eu entrei no meu quarto e sentei na minha cama, e eu disse para Deus assim: Senhor, tu não podes me levar. Porque se o Senhor me levar, quem é que vai continuar cuidando da minha família? E eu ouvi, dizia ele, uma voz do céu que veio em minha direção e disse: quem vai continuar cuidando da sua família é quem sempre esteve cuidando da sua família. É Deus quem cuida de você. Nós precisamos lembrar de quem Deus é e do que Deus pode fazer. Porque se lembrarmos de quem Deus é e do que Ele pode fazer, mesmo diante de tantas demandas, nós vamos encontrar o equilíbrio, nós vamos encontrar a paz no coração. Talvez você diga para mim assim: pastor, mas eu tenho tantas contas para pagar. Alguém aqui tem contas para pagar? Levante a mão, por favor. Que bênção. Sinal que Deus está dando dinheiro para os irmãos fazerem conta. Porque fazer conta sem ter dinheiro para pagar, isso é calote. E calote é pecado. Teve um dia que o irmão virou para mim e falou assim: pastor, eu não sei quando eu tenho que levantar a mão e quando eu não tenho, porque quando eu penso que o negócio é bom, aí vem chicotado, então... Nós temos contas para pagar, não é verdade? Tem conta, Renan, para pagar? Eu sei que é desesperador quando o dinheiro termina antes que a última conta do mês seja paga. É desesperador. Isso já aconteceu com você? Quem já teve esse privilégio de desfrutar disso? Ainda não chegou o dia 15, o dinheiro já acabou, a conta precisa ser paga, e você fica assim: meu Deus, como eu vou fazer?
Tá certo, né, irmãos? Tem gente que não passa por isso, né? Irmã Márcia, irmã Olímpia, né? Irmã Eliane. Tá certo. Mas a maioria acontece isso. Eu sei, Rafael, que é desesperador ter conta para pagar e não ter dinheiro. Eu sei que as contas não se pagam sozinhas. Só que olha aqui, encontrar a paz, encontrar o equilíbrio, é apresentar a preocupação de pagar contas para Deus. E apresentar preocupações para Deus é lembrar que nós servimos o Jeová Jireh, o Deus que tem capacidade para prover, mesmo que não haja matéria-prima para fazer tal coisa. Para que eu vou ficar preocupado? Deus criou o universo com uma palavra, rapaz. E a gente fica assim, mas Senhor, não tem mais dinheiro, como é que eu vou fazer para pagar? O problema é que você está tentando dar para Deus a forma como Ele precisa operar. Você não precisa ensinar Deus a ser Deus. Você precisa se lembrar de quem Ele é e o que Ele tem poder para fazer. Tem conta para pagar, não tem dinheiro para fazer? Creia que o Jeová Jireh continua existindo. O Jeová Jireh é capaz de prover. O Jeová Jireh é capaz de trazer à existência coisas que nunca existiram. Isso faz parte da essência dEle. Para que ficar preocupado? Para que ficar numa preocupação crônica? Eu sei que é difícil conviver com uma mancha que aparece no corpo. Eu sei que é difícil conviver com um caroço que aparece e que depois de ser examinado, vem o diagnóstico que aquilo é um câncer. Eu sei que é assustador, é desesperador receber essa informação de que aquele caroço é um câncer. Eu sei. Mas para que ficar preocupado? Apresente a Deus. Apresente a Deus. Porque se você apresentar a Deus, mesmo diante desse diagnóstico, gerará certeza no seu coração de que você serve ao Jeová Rafá, o Deus que tem poder para curar. Eu sei, meus irmãos, o quanto é assustador. Mas para que ficar preocupado exageradamente? Ter Jesus como Senhor e Salvador da vida é ter a certeza de não andar sozinho em nenhum momento. Ter Jesus é sentir-se amparado. Ter Jesus é sentir-se cuidado. Lance sobre Jesus a sua inquietação. Lance sobre Jesus o que perturba a sua alma, porque Ele tem cuidado de você. O salmista diz no Salmo 42, assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti. E é interessante que aquele salmista faz uma pergunta: por que te abates, ó minha alma? Por que te abates, ó minha alma? Né? O cântico lá da harpa cristã. Por que te abates, ó minha alma? Por que estás tão angustiada dentro de mim? Por que te perturbas? Por que estás preocupada? Porque vives ansiosa. Aí o salmista diz assim: espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Aleluia! Não fique preocupado, meu irmão. Primeiro, porque a Bíblia diz que Deus não dá sofrimento a você acima da sua capacidade de conviver com Ele. Segundo, que se você tiver alguma coisa que você entender que não tem capacidade para suportar, a Bíblia diz que a graça de Deus dará a você capacidade de suportar quaisquer sofrimentos. Você fica muito tranquilo. Primeiro, porque esse seu sofrimento pode ser uma escola de Deus para lapidar o seu caráter e usar suas experiências dolorosas no tempo de hoje para abençoar outros que passarão pela mesma experiência. E segundo, para você vibrar e vibrar veementemente. Fica tranquilo, porque ainda que você tenha um sofrimento terrível nessa terra, o seu sofrimento ele vai terminar nessa terra. Ter Jesus como Senhor e Salvador é ter a certeza de que na eternidade, para onde eu e você iremos,
Lá nós não teremos sofrimento, estaremos livres completamente de toda dor. Lá não vai haver tristeza, meu irmão, lá não vai haver lágrima, lá não tem motivo para chorar, lá não tem morte, lá não tem funerária, lá não tem cemitério, lá não tem sepultamento, lá não existe vestes negras, lá ninguém anda de luto, lá todo mundo tem vestes brancas, lá todo mundo recebe um nome novo, lá todo mundo anda em ruas de ouro. Para que eu vou ficar preocupado? Não fique preocupado. Fique tranquilo. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo que continua tendo todo o domínio nas suas mãos. Quero terminar. Como ter o coração adorador num mundo tão agitado? Terceiro lugar, basta você aprender que a oração é o único habeas corpus, ou alvará de soltura, que nos liberta da prisão da ansiedade. Vou repetir. A oração é o único alvará de soltura capaz de nos libertar da prisão da preocupação. Você está muito preocupado? Preocupação crônica? Ansiedade crônica? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. O apóstolo Paulo, na minha opinião, e eu estou terminando. Aliás, os irmãos querem que eu pare por aqui ou que eu chegue até o final? Respondam. Ok. Porque se falar pare, a gente para, não tem problema. O apóstolo Paulo, na minha opinião, tinha muitas razões para viver preocupado. Se você não sabe nada da vida do apóstolo Paulo, eu quero dar a você apenas algumas expressões. Eu não sei se você poderia abrir a Bíblia, mas não precisa porque será projetado aqui à frente. A segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo número 10, ou capítulo número 11, melhor dizendo. E Paulo diz algo fantástico. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo ele está dizendo o seguinte a partir do versículo 22. Esse povo diz que é hebreu, eu também sou. Olha que coisa interessante. Vamos acompanhar. Eles dizem que são israelitas, eu também sou. Paulo está defendendo o seu apostolado. Falsos apóstolos estavam se apresentando para o povo, dizendo que haviam recebido uma revelação, entendeu? Igual aquele negócio de hoje, Deus apareceu para mim e eis que falo contigo, varão valoroso, e assim te digo, e é uma profetada do inferno. É isso que estava acontecendo. E Paulo levanta assim, eles estão dizendo que receberam porque são israelitas, descendentes de Abraão, eu também sou. Eles são servos de Cristo. Olha, eu estou fora de mim para falar desta forma, mas eu ainda mais sou servo do Senhor. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vou dar para vocês o meu currículo, diz o apóstolo Paulo. Eu trabalhei muito mais do que eles. Aliás, eu fui encarcerado mais vezes do que eles, eu fui açoitado mais severamente, eu fui exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Sofrendo, né? Ele continua dizendo o seguinte, olha, 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, eu estive continuamente viajando de uma parte a outra, eu enfrentei perigos nos rios, eu enfrentei perigos dos assaltantes, eu enfrentei perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos, eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez, além disso enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Na minha opinião, se alguém tinha razão para viver preocupado, esse alguém era o apóstolo Paulo.
Paulo sofreu muito. Aliás, Paulo realizou 3 viagens missionárias. E Paulo sofreu naufrágio. Entrar numa embarcação com Paulo era ter o atestado de óbito. Se alguém, Ciro, tinha uma razão para viver preocupado, ansioso, era Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo foi levado para Roma e foi preso em Roma. E lá em Roma, preso, Paulo simplesmente estava esperando a hora de morrer. Se alguém tinha razão para se preocupar, era o apóstolo Paulo. Foi jogado na prisão em Roma e lá permaneceria aguardando o momento de sua morte. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Paulo daquela prisão, olha que coisa extraordinária, meus irmãos. Ô glória! Fico arrepiado. Paulo daquela prisão, Paulo não se preocupou em escrever uma história de lamentos. Paulo não escreveu um livro de lamúrias. Paulo não escreveu uma história de murmurações, não. A Bíblia, a história diz que daquela prisão, Paulo escreveu uma carta para os filipenses que é chamada por todos como sendo a carta da alegria. Como pode alguém preso, esperando a hora de morrer, escrever uma carta da alegria? Paulo escreve a carta. Interessante que no capítulo 4, versículo 6, Paulo diz para aquela igreja o seguinte: não estejam inquietos ou não estejam ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem com absolutamente nada. Ao invés de se preocuparem, diz o apóstolo Paulo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus através da oração e súplica com ação de graça. O único alvará de soltura para tirar você da prisão, da preocupação, da ansiedade é a oração. Você precisa orar. Para o apóstolo Paulo triunfar ou ser liberto da ansiedade, era cumprir essas 3 etapas. Quais etapas? Não estar preocupado com absolutamente nada, apresentar todas as coisas a Deus através da oração e ser agradecido a Deus por tudo. Acontece que só existe uma maneira de não perder a paz diante de tantas inquietações. E qual é essa maneira, pastor? Orando por todas as coisas. O problema é que a gente não ora. Eu fico às vezes olhando, quer ver uma coisa? Quando você tem uma dívida, qual é a primeira reação que você tem? Jejuar e orar para que Deus apareça e te direcione, ou correr no banco e fazer um empréstimo? Não precisa responder não, porque o senso comum já diz tudo. É por isso que a gente fica preocupado, aí a gente faz o empréstimo, entendeu? A gente não orou. O Jeová Jireh poderia ter aparecido, mas não. Eu preciso resolver com a força do meu próprio braço. Aí eu faço o empréstimo. Legal, paguei o que eu estava devendo, só que agora eu estou devendo o empréstimo. Daqui a pouco você vai estar preocupado novamente. Ora, meu irmão, ora. Já dizia o ditado da sabedoria popular, ora que melhora. Ora que melhora. E melhora mesmo. Melhora. A preocupação exalta o seu problema. A oração exalta o Senhor. Você precisa orar. Quando decidimos orar, ao invés de nos preocuparmos, e nos preocuparmos exageradamente com os problemas, quando decidimos orar, o nosso coração é habitado pela paz de Deus. É isso que diz. Não fique preocupado por coisa alguma, mas apresente a Deus as suas súplicas através de oração e com ação de graça. E diz o versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará para sempre o teu coração e a tua alma. Quando a gente ora, a gente recebe, a gente é habitado pela paz de Deus. A pergunta que eu faço para terminar é: nós vamos orar
Preste atenção, ou vamos nos preocupar? Escreva isso aí. Nós vamos tomar que decisão? Vamos orar ou vamos nos preocupar? Porque não dá para fazer as duas coisas. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Nós vamos orar ou nós vamos nos preocupar? Se eu fosse você, eu oraria. Aliás, eu não somente oraria, como também começaria a agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Se eu fosse você, eu seria grato ao Senhor. Nós precisamos ser gratos. Precisamos olhar para tudo que Deus tem feito. E como diz a letra do hino antigo, contar as bênçãos e dizer quantas bênçãos são. Porque se fizermos isso, ficaremos surpresos diante de tantas bênçãos que temos recebido das divinas mãos.